Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Meu nome é Maurício Abreu de Carvalho e eu leciono no Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini a disciplina Ética Cristã 2, Igreja e Sociedade. Essa disciplina ela é muito importante para que nós possamos entender qual deve ser o nosso comportamento cristão. Aliás, a gente poderia definir a ética cristã como a ciência do comportamento de acordo com as Escrituras Sagradas. Ou até mesmo, como diz Emil Brunner, a ética cristã estuda a conduta humana conforme a conduta divina. E quando nós falamos sobre comportamento cristão e a sociedade, nós trabalhamos vários assuntos relacionados aos dilemas éticos contemporâneos. Essa disciplina nos dá condição de termos uma introdução sobre todos esses assuntos e, claro, nos dá condições também de fomentar um debate e também produzir trabalhos que venham ser úteis para a igreja cristã de um modo geral. Então, nós temos como objetivo familiarizar o aluno nas principais discussões éticas, conduzindo, em todos os casos, a análise e reflexão bíblica sobre os temas abordados. Essa disciplina discute vários temas atuais, e eu gostaria brevemente de apresentá-los. O primeiro tema que nós trabalhamos nessa disciplina é a influência da cosmovisão na ética. Nessa aula, nós teremos a possibilidade de entender que não existe neutralidade nas nossas decisões e a importância também de nós entendermos a cosmovisão ou a visão de mundo na sociedade, de uma forma geral, na sociedade brasileira, e entender como isso também influencia não somente a nossa sociedade, mas também a igreja. A aula 2 nós vamos falar justamente sobre o cristianismo e a cosmovisão. Como, por exemplo, algumas cosmovisões ou visões de mundo das nossas raízes brasileiras, nós fomos formados a partir de três matrizes, a matriz europeia, indígena e também a matriz africana, e como essas matrizes vão influenciar o cristianismo aqui no nosso país, tanto no aspecto social como no aspecto religioso também. Além do cristianismo e cosmovisão, nós vamos trabalhar um pouco da nossa sociedade atual, a influência da pós-modernidade no cristianismo, e vamos trabalhar o tema a crise de sentido e direção. Vamos utilizar alguns teóricos da pós-modernidade, principalmente o Zygmunt Bauman e também o Gilles Lipovetsky, que trabalham tanto a pós-modernidade como o conceito de hipermodernidade também. E como isso afeta o nosso culto, a nossa relação com Deus, o próprio cristianismo de uma forma geral. Nossa aula 4, nós vamos procurar trabalhar os padrões bíblicos a respeito da ética e começando pelo Sermão da Montanha. A gente, claro, tem como base as Escrituras Sagradas como ciência do nosso comportamento, mas basicamente essa aula nós vamos trabalhar e especificamente o Sermão da Montanha. É no Sermão da Montanha que a gente vai ter o que alguns chamam de constituição do Reino de Deus. É o Sermão da Montanha que vai moldar o comportamento cristão de uma forma geral. Nós entendemos que o cristianismo ele deve nos levar à pessoa de Cristo. Então a pessoa de Cristo é fundamental nas Escrituras Sagradas. É o centro de toda elaboração teológica, de toda interpretação. O Antigo Testamento aponta para Cristo. No Novo Testamento nós temos o pensamento de Cristo, nos Evangelhos, Jesus Cristo se expressando.
e também sendo modelo de comportamento. E no Novo Testamento, nas outras cartas e no Apocalipse, nós temos uma elaboração também que aponta para Cristo, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele disse. Então é muito importante a gente ter uma ética de fato cristã, porque nós podemos pegar textos isolados da Bíblia, achando que estamos seguindo uma ética cristã, mas na verdade apenas estamos fortalecendo ou reforçando alguns conceitos diferentes do cristianismo ou até preconceitos, né? Então nós vamos trabalhar o Sermão da Montanha. Na aula 5, nós vamos trabalhar o cristão e a cultura. Qual a relação do cristianismo e a cultura? E essa disciplina em especial, ela tem um viés mais antropológico, missiológico, porque afinal de contas a gente vai perceber a relação entre cultura, entre comportamento, o cristianismo, como é que o cristianismo ele toca as culturas e também, evidentemente, a cosmovisão. Nesta aula 6ª, nós vamos trabalhar o cristão e a responsabilidade social. Existem inúmeras passagens na Bíblia falando acerca do pobre e da responsabilidade que nós temos em relação aos grupos vulneráveis. Desde a lei de Moisés, que estabelece o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro, passando pelos profetas, também que defendem, né, esses grupos da sociedade que necessitam de auxílio. Também vamos ver em Jesus Cristo como essa responsabilidade social transparece e na própria igreja cristã, como é que a igreja lidava e resolvia essa questão. Então, vamos trabalhar com muito cuidado esse tema, um tema importantíssimo, principalmente num país como o nosso, que tem uma grande desigualdade social. No item 7, vamos falar sobre um tema que ocupa grande parte da nossa existência, que é justamente o trabalho. É no trabalho que nós podemos exercitar os nossos talentos, as nossas potencialidades. É o trabalho em que nós gastamos grande parte do tempo de vida. É no trabalho que nós podemos também nos relacionar com o outro e servir ao outro de uma forma muito mais consistente. Então, como deve ser essa relação do trabalho também, a questão da propriedade, como nós encaramos o lucro, como nós encaramos o salário também, as condições daquele que emprega, daquele que é o empregador, nós vamos lidar, porque afinal de contas, principalmente as grandes ideologias e também os grandes regimes teóricos, né, se estabelecem a partir dessa questão do trabalho. Na outra aula, na aula número 8, nós vamos trabalhar o tema O Cristão e a Política, tema que hoje ocupa grande parte dos debates nas redes sociais. E que bom que ocupa, porque afinal de contas, né, a gente precisa ter um grande número de pessoas que tenham um conhecimento acerca da política, que sejam engajados e que, claro, procurem as soluções necessárias para que a cidade possa ser governada adequadamente. E, claro, né, como o cristão lida com a política, pegando os textos, né, que falam sobre a relação do cidadão, né, a sua cidadania, a sua relação com os governantes e como nós hoje podemos entender como se dá essa relação. Na aula de número 9, um tema que está na ordem do dia, afinal de contas, nós estamos sentindo os problemas climáticos e as mudanças que estão acontecendo na ecologia, e por conta disso é necessário que a gente tenha também, né, uma fundamentação bíblica para uma ecoteologia. Deus é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Então, a partir da criação, passando pelas Escrituras Sagradas até o Novo Testamento, qual deve ser, então, a nossa relação com o meio ambiente?
Na aula de número 10, nós também vamos trabalhar de um tema, que é um tema que ocupa também grandes debates, divide cristãos, que é o tema da pena de morte. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar o contexto, principalmente o contexto mundial e brasileiro. E na aula de número 11, nós vamos dar todo o material bíblico para que a gente possa pensar melhor a questão da pena de morte e como é que a Bíblia encara, né, esse tema, que é um dos temas mais difíceis, né, na atualidade. Esses temas que nós vamos trabalhar, todos eles, né, são temas extremamente polêmicos. Né, não existe apenas uma visão, não são temas que a gente pode dizer, olha, é preto ou branco, né? Você tem tonalidades de cinza no meio, porque afinal de contas são temas que estão relacionados não somente com a Bíblia, mas com a interpretação que nós fazemos dela e, claro, aos olhos da nossa cultura. Então, por isso, existem muitos temas, muitos pensamentos divergentes em cada tema. Mas, no entanto, com a graça de Deus, né, com o objetivo de procurar interpretar a Bíblia no seu contexto, observando, né, que nós entendemos como cristãos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, vamos tentar superar esse desafio. Então você, meu aluno, meu querido amigo, está convidado a participar dos temas que nós vamos trabalhar em Ética Cristã 2. Que Deus abençoe e que você possa aproveitar bastante as aulas que teremos.